Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia e neste vídeo nós vamos estar estudando sobre a manifestação do anticristo. E este assunto nós vamos dividir em duas partes. Este vai ser o primeiro vídeo, a primeira parte deste assunto. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Amém. A manifestação do anticristo. O que a palavra do Senhor nos fala sobre este assunto? O apóstolo Paulo nos diz que o anticristo está sendo detido por algo e por alguém. Está registrado na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 8, que diz assim: E agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, nos fala deste assunto, do algo e do alguém que está detendo o anticristo. O anticristo não surgiu, ele vai surgir, como diz o versículo 6, ele seja revelado somente em ocasião própria, já marcada por Deus para o surgimento do anticristo. Esta ocasião ainda não chegou, porque esse algo e esse alguém determinado que está detendo o anticristo, mas o que é esse algo? Quem é esse alguém? No nosso entendimento, o algo é a lei. O alguém é aquele que faz a lei se cumprir. A lei diz respeito àquilo que coloca as coisas em ordem. A lei diz respeito àquilo que faz que o homem esteja caminhando de uma maneira correta, de uma maneira justa, colocando seus padrões éticos, colocando seus padrões morais, para que através desses padrões o homem esteja seguindo. E esse alguém são aqueles que estão investidos de autoridade nesta terra, neste mundo. Agora observa bem, o anticristo, ele vai surgir num período quando os homens não suportarão essas leis, essas normas, esses padrões éticos, esses padrões morais, esses absolutos. Nós estamos vivendo num tempo, nessa pós-modernidade, quando os homens, cada um está fazendo a sua própria verdade. Então, aquilo que o homem acha correto, conforme o seu entendimento, a sua compreensão, conforme os seus desejos, os seus apetites, e segue por aquela verdade produzida por ele mesmo. Os absolutos de Deus estão se relativizando. Aquilo que era absoluto, aquilo então que não poderíamos jamais abrir mão. Nós estamos vivendo no tempo quando essas coisas estão se relativizando, se tornando coisas, leis, normas, preceitos, mandamentos, de somenos, como se não valesse absolutamente nada. Então esse algo e esse alguém diz respeito a isto aí, a lei e os que fazem cumprir a lei. Nós temos a lei dos homens, os homens que fazem a lei. Nós temos a lei de Deus. Então esses absolutos, eles estão sendo relativizados. Observa quantas coisas que hoje são normais, que outrora eram um absurdo. Quantas coisas que hoje estão assim tão normais
e até a própria lei está normalizando muitas coisas que hoje, que outrora, melhor dizendo, para nós era absurdo, era coisas assim horrendas, coisas feias, mas que hoje estão sendo normalizados, estão sendo aceitos pela própria lei. Esse é o entendimento que temos sobre essa questão. Uma outra questão é que esse termo anticristo, ele se encontra apenas nas epístolas de João. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 18, diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. João fala aqui de um anticristo no singular, mas ele também fala de muitos anticristos, dizendo ser Cristo e trabalhando também de maneira contra Cristo, contra os preceitos do Senhor, contra a verdade do Senhor. Mas haverá um anticristo escatológico. Temos também o versículo 22 que diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. João então vai falando sobre o anticristo e mostrando que haverá escatologicamente no final dos tempos um anticristo, e o seu espírito, o espírito desse anticristo já operava desde a época do apóstolo João. Capítulo 4, versículo 3 diz assim: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Que vem, mas já está. Então haverá o anticristo, mas o seu espírito já estava atuando desde aquela época. Atuando de que forma o espírito do anticristo? Trazendo falsos ensinamentos, heresias perniciosas para contaminar a igreja do Senhor. Então todos esses textos aí estão na primeira epístola de João e na segunda epístola do apóstolo João. No que se refere à forma da palavra anticristo, nós podemos entender de duas formas. Em primeiro lugar, anticristo é alguém que toma o lugar de Cristo. Neste caso, anti é entendido no sentido de em lugar de, ou seja, tomar o lugar de Cristo, tirar Cristo do coração das pessoas e se colocar como Cristo, como o Salvador do mundo. Segundo lugar, significa alguém que opõe-se a Cristo. Nesse caso, anti é empregado no sentido de contra, que o anticristo é contra tudo aquilo que se chama Deus. O anticristo, ele negará tanto o Pai como o Filho. João, aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então ele negar no sentido de não crer, negar no sentido de fazer que Jesus e o Pai seja então tirado do coração dos homens, negar no sentido de que então tudo que Jesus fez do seu sacrifício seja banido da mente dos homens, do coração dos homens, seja banido esse ensinamento. Nega a Cristo para crer no anticristo. Ele negará o significado e a importância da encarnação de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus
não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então ele vai negar a encarnação do Senhor Jesus. A encarnação de Jesus é fundamental para a nossa salvação. Jesus ele teve que vir necessariamente para nós sermos salvos. Jesus teve que vir em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele teve que participar dessa nossa humanidade. Ele tinha que ser como nós, para que tivéssemos a salvação. Você observa que a encarnação de Jesus, Jesus se tornar homem, é tão importante, é fundamental, que o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé, a Timóteo, ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus levou a sua humanidade para o céu. Jesus ele tinha que ser 100% Deus e 100% homem para essa nossa salvação. E o inimigo então ele vai negar a importância, encarnação do Senhor Jesus. Nós precisamos compreender a importância de que Jesus se fez carne, porque isso é fundamental, importante para a nossa salvação. O anticristo ele promoverá um espírito anticristo no mundo. É um espírito que vai conduzindo esse sistema de mundo contra Cristo, negando a Cristo e levando as pessoas a viver uma vida, a viver dentro de um sistema do anticristo. Quantas pessoas hoje já estão vivendo dentro desse sistema do anticristo? Se o espírito do anticristo já está atuando nesse mundo, então esse sistema do anticristo já está sendo implantado. O mundo então está dentro desse sistema. Quando a igreja é perseguida, quando os crentes são perseguidos, quando os absolutos de Deus são negados, quando as heresias, os falsos ensinamentos ensinam contrário a tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, isso já é o espírito do anticristo que atua neste mundo. Então o anticristo ele promoverá um espírito anticristo no mundo contra tudo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Porque se o mundo não receber a Jesus, de que maneira a pessoa vai ser salva? Por isso que há muitas heresias e ensinamentos errados que coloca Jesus de lado. Há muitos ensinamentos que mostram meios de salvação sem Cristo. Mas a Bíblia diz que o único caminho, o único meio de sermos salvos é através de Jesus. Observemos, estejamos vigilantes para que não sejamos enganados, iludidos por conta desse espírito do anticristo, desse sistema do anticristo que já está atuando nesta terra. Então aqui nós concluímos esta primeira parte. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, amém. Encerramos essa primeira parte, que você possa estar assistindo também a segunda parte deste assunto, para que você esteja inteirado sobre a manifestação do anticristo conforme a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém e amém.